professor Rocha Campos resumiu em muito a atuação dele na Antártica. É muito mais que isso. Mas só esse aspecto de ter criado a ASMA, né? E, não obstante a sigla, que não é muito eufônica, isso foi uma iniciativa pioneira de grande fôlego, não obstante o nome da sigla, né? E que projetou o Brasil como um país merecia o respeito dos pares, porque foi pioneira. A professora Tânia já tinha enfatizado essa questão. E não cabe a um moderador se meter a dar palpites, etc., mas tem que colher aqui algumas ideias para ver, enfim, se é possível, se me permitirem, dado o tempo que ainda temos, eu fazer aqui alguns... O interesse político estratégico, eu não sei, mas eu acho, é uma opinião minha, e o embaixador Azambuja me confirmaria ou negaria, mas eu tenho a impressão que quando nós entramos, e dado o contexto político de uma forma geral, a gente entrou mais por esse aspecto e menos pela ciência naquele momento. A ciência é o gancho que a gente dependurava a nossa entrada, mas o esforço, e pela conjuntura do país na época, era de pensamento estratégico, político estratégico. Então, depois a ciência foi ganhando a força, que ela naturalmente, como justificador da nossa presença, a única justificativa aceita, porque, pois, a Marinha estaria na Antártica fazendo o quê? Se não fosse pelo viés de apoiar a ciência, não é? Então, esse é um dos aspectos. Interesse econômico, falou o almirante Moura Neto. Nós tínhamos interesse econômico, e não sei se ainda não temos. Pode estar, enfim, em metabolismo basal, mas ele existe, não é? Então, eu digo aos senhores que nós tivemos 2 operações geofísicas com navio pesquisando para a Petrobras, né? Uma foi um sucesso, outra foi um insucesso, por razões que eu não vou explicar aqui, porque era apenas um problema de chefia. Mas teve e que gerou dados que foram comprados internacionalmente depois, em que esses dados, junto com o levantamento da plataforma continental, com dados da plataforma continental, eram muito requeridos pela área científica no exterior desse resultado. Aquilo não era, obviamente, a Petrobras não estava ali, embora seja uma das empresas que mais apoia a ciência no país, e a ciência no mar muito especialmente, era um interesse econômico. Repercussão sobre os fenômenos, sobre o Brasil, e ele falou também na admissão do Brasil como membro consultivo. A nossa entrada como membro consultivo foi uma coisa muito rápida, talvez pelas exigências de hoje, não pudesse ser tão imediata assim. Foi mais por uma análise do que o nosso programa pretendia, do que realmente com a realização E, não muito tempo depois, países foram bloqueados, como o Equador, em 89, a TCM de 89, em Paris, rejeitou a proposta do Equador, e a proposta também dos Países Baixos, por insuficiência dos programas científicos. Mais do Equador, por insuficiência dos programas científicos, e os Países Baixos, que não tinham participação expressiva na Antártica, não tinham operação própria, não tinham base, não tinham... enfim. Então, esses aspectos aí que o
almirante Moura Neto levantou, que eu teria algum comentário a fazer. A busca do local da SF foi realmente uma coisa impressionante. Nós agradecemos, temos que agradecer até hoje aos poloneses a generosidade de ter nos dado uma dica. Senão, a gente, dentro do navio, pensava que ia voltar com aqueles contêineres nas costas, como o caramujo que voltasse para casa, entendeu, com sua casa nas costas. Foi Deus é brasileiro, já disse alguém aqui, o almirante Silva Rodrigues, com sua fé inabalável, ele já... Né? 2 navios na Antártica. Ele mencionou 2 navios na Antártica. Isso daí é fundamentalmente importante para o Brasil, porque um navio na Antártica, para ter que fazer pesquisa e para fazer apoio logístico, estressa de tal forma a expedição, a operação, que alguma coisa vai ficar faltando, né? Às vezes nem uma coisa nem outra, ou metade de cada um. Então, essa presença de 2 navios é importantíssima. E eu, na minha opinião pessoal, que eu não estou falando aqui nem pelo Programa Antártico, mas opinião pessoal, eu acho que a forma de ampliar, melhor de ampliar o Programa Antártico, é com navios expandindo a área de operação e por causa da modéstia dos nossos recursos, com refúgios mais distantes, se a gente quiser ampliar a área de operação, né? Então, esse é o almirante deu enfoque, as características básicas da Marinha, em que ele conceitualmente colocou ali alguns dados importantes sobre como a Marinha deve atuar. E eu diria que nós temos muito a agradecer ao Programa Antártico sobre o aspecto científico, dada a formação também de um grande número de pesquisadores que se dedicam a vida inteira à pesquisa antártica, e o número de teses de mestrado, doutorado, enfim, a motivação da juventude para os aspectos antárticos. A Antártica já tem um apelo natural, né, não só pela aventura, mas é mítico, enfim. Então, e a Marinha se beneficiou pelos aspectos que o almirante falou. Nós, sem um Programa Antártico, não teríamos aprendido a operar em águas frias, geladas, né? Como operamos hoje em dia, como se fosse o caminho da roça. O caminho da roça. Para onde eu vou? Vou à Antártica. No início não era bem assim, não. Era como ir à Lua. Eu já brinquei dessa forma, já fiz essa analogia, né, um pouco forte, né? E a Marinha, os pilotos a operarem naquela região, enfim, a Marinha cresceu em operacionalidade, em capacidade operacional, acrescentando e já se pensa, eu não sei se posso falar isso, mas já há um pensamento de ir ao Ártico, uma coisa dessa ordem, entendeu? Como o embaixador Azambuja aconselha não pensar pequeno, eu acho que deve ficar na cabeça daqueles que são tomadores de decisão, que essa possibilidade de ir ao Ártico também não seria de se esquecer, não é? Então, tem esses aspectos que aqui está me dizendo o almirante, é uma questão de oportunidade também, antes que acabe o Ártico, ele está diminuindo. Bom, o embaixador Azambuja, com a sua capacidade enorme de análise, ele resumiu, coisas que eu aprendi, assim, que a política, enfim, internacional, as relações internacionais, dançam entre a cooperação e a rivalidade, né? Isso daí o senhor resumiu de uma forma que às vezes a gente não consegue colocar em 2 palavras o que é realmente a questão. E que nós fomos para a Antártica, tínhamos ele já, estou reiterando alguma coisa que já foi dita, mas ele era um contexto daquele de um certo clima ruim, vamos chamar apenas de clima ruim, com a Argentina, por causa de Itaipu, entendeu? Corpus, já foi dito por um diplomata aqui anteriormente, né?
havia uma certa... Aqui estava a rivalidade, né? Com os chilenos também não nos viam, e muito por um aspecto de que nos consideravam potenciais territorialistas. No fundo, o livro da professora Terezinha de Castro, com a teoria da defrontação, para aqueles estrangeiros, os países vizinhos que leram, até depois mesmo em atuação nossa, não tão longínqua, de vez em quando, numa reunião dessas que nós íamos, eu via, não, mas vocês têm pretensões territoriais, bom, não temos, e eu não sei se isso é uma coisa que eu queria esclarecer. Acho que se quiséssemos ter, não podíamos ter, porque na vigência do tratado você não pode... O tratado congelou. Congelou, você não poderia, mesmo que nós... o tratado, nós não poderíamos ser territorialistas. Vai ver, não somos tão bonzinhos assim, mas, então, essa a questão. E depois, com o convívio nesse contexto do tratado, se viu como o embaixador registrou e iluminou que a cooperação passou a ser, venceu a rivalidade, né? Hoje cooperamos com a Argentina e com o Chile de forma absolutamente fraterna, aproximou os países. O Programa Antártico aproximou e projetou os países com algumas iniciativas que tomou dentro do Programa Antártico Brasileiro. E, bom, defrontação... disse ele que para estar na Antártica é preciso firme decisão. Um país que vai à Antártica, de uma forma, eu diria aos senhores, que a reunião consultiva, o Tratado da Antártica e os membros consultivos são muito ciosos de que as questões antárticas se resolvam no âmbito do Tratado da Antártica. Porque, se entrarem países que possam, que entrassem, se houvesse uma facilidade de entrar, abrimos as portas, realmente quem não tivesse comprometimento faria daquilo, nem todo o plano de conservação, de proteção que a Tânia expôs tão bem, teria resultado, porque seria de um controle muito difícil. E até na discussão, eu ia falar um pouquinho sobre o protocolo, mas a Tânia falou tudo do protocolo, quando ela disse, essa eu ia falar. Quase que eu pedi para para de falar um pouco, porque eu tenho uma chance de fazer alguma. Então, eu fiquei só com as fofocas das entrelinhas, não é? Então, o que ocorre? Na discussão do tratado, a 15ª TCM, em Paris, se defrontou quando foram discutir medidas abrangentes, que a França e a Austrália e França apresentaram rejeição a qualquer atividade de mineração na Antártica, não é? Sim. Eu não tenho dúvida, isso não foi. Já falaram, mas eu falo e vou... Eu recebi um pedido aqui. Não é um comercial, mas é uma justa homenagem. Eu vou fazer. Então, o que ocorre é que eu falava da questão da surpreendente posição da Austrália e em conjunto com a França, e aí com o nome do Cousteau, imagino, com o prestígio do Cousteau na época, para que se eliminasse qualquer atividade de mineração na Antártica. E, bom, aí aquilo não pôde ser resolvido naquela reunião. Então, o Santiago, o Chile, ofereceu sede para a continuidade das discussões, e que ia ser em Santiago do Chile, mas teve que mudar para Vinha del Mar, muito melhor,
estávamos lá, eu vou chegar muito melhor, mas foi mudado porque o Bush estava visitando Santiago naquela época. Então, foi um dos favores que o presidente Bush nos fez, foi esse deslocamento para lá. Mas não deu também para que aquela discussão se fechasse, porque a exposição dos países, aí já havia mais países com essa posição. Então, só na exposição, cada um veio com uma proposta quase acabada. E o que ocorre é que, nesse caso, não houve tempo para se discutir, porque se gastou todo o tempo da reunião nas apresentações, na defesa da Suécia. Aí, a Espanha ofereceu, enfim, abrigo às discussões. E essas discussões ocorreram em 91, se não é 90 ou 91. A precisão da data eu posso ver, mas nesse momento. Então, também a primeira rodada não deu, teve que ter uma segunda rodada. Eu estou aqui falando coisas que eu aprendi com o homem que negociou isso profundamente. Nós devemos ao Itamaraty tanta coisa, e aqui é o embaixador Henrique Valle, chamado de Henriquinho, Henriquinho, conhecido no Itamaraty, que foi um homem que lidou com essa questão da discussão do Protocolo de Madrid. Outra coisa da discussão é que se colocou a questão de absoluta proibição por prazo infinito, não é? Até o final dos tempos. E havia outra posição, que era uma moratória, vamos dizer, com prazo que pudesse renegociar. E também discussão sobre se uma convenção ou se um protocolo. E a convenção não agradava ao Tratado da Antártica pelo fato de que uma convenção escaparia ao tratado. Né? A convenção seria, eu estou dizendo bobagem, não? Então, a convenção podia tirar, porque quando fizesse a convenção e ainda uma espécie de comitê para gerir aquelas... Isso esvaziaria certamente as reuniões consultivas do tratado. E isso não interessava. Então, os demais negociadores dos demais países tenderam para essa solução de um protocolo com um prazo limite para revisão. Então, essas são as fofocas que a minha amiga Tânia me jogou, para onde a Tânia me jogou, para essas entrelinhas, esses descaminhos da discussão. Mas, enfim, eu queria fazer aqui pela fala do almirante, do embaixador Azambuja, uma homenagem, lembrar um pouco o nome daqueles diplomatas que foram importantíssimos, além dele, entendeu, nas discussões do Tratado da Antártica. Luiz Felipe de Macedo Soares foi um deles, Dairel de Lima, quem o outro? Dairel de Lima, Henrique Valle, dos mais jovens, o Antônio Guerreiro, Renato Xavier, que participou muito na discussão, junto com Henrique Valle, das discussões do protocolo. Tem outros... Antônio Augusto Dairel de Lima, já nos deixou, mas era uma figura de quem eu gostava muito. O chairman da reunião do Rio de Janeiro. O quê? Quem foi? Antônio José Guerreiro. Não foi Guerreiro, não. Foi o que Do Rio de Janeiro, a reunião do Rio, do Rio de tratado. Janeiro, eu estava na Antártica. Estava na Antártica. Eu estava na Antártica. E eu ignorei, então estava na Antártica. Eu estava lá, eu estava no outro universo. Não? Mas, então, esses, e me perdoem aqueles que, por acaso, eu tenho esquecido o nome, mas o trabalho dos diplomatas nessa área da nossa projeção internacional através do Programa Antártico, das atividades do Brasil, é grandiosa. Luiz, meu amigo. Figueiredo. Porque se você não lembra disso, eu esqueci um detalhe. Eu participei, tive a honra de participar,
com o Figueiredo, levaram 13 anos. Eu não fiquei 13 anos tentando, não tive mandato todo esse. Mas um longo tempo eu e Figueiredo participávamos da discussão do liability, do programa, que é a responsabilidade por danos aplicados aos países que pudessem gerar danos antárticos. E isso daí é a questão, entra dinheiro, é uma coisa que é um peso. Então, sempre houve uma dificuldade enorme de se fechar essa discussão, tanto que se fechou meio na marra, como se usa dizer, e acabou não vigorando de forma tão eficaz. Mas é isso. E para os senhores terem uma ideia, no contexto em que foi discutido essa questão do protocolo, em 89 houve essa rejeição da França, da Austrália e, surpreendentemente, da Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia tinha tanto que ele fez amizades na Nova Zelândia, tinha capitaneado, de alguma forma, as discussões do CRAN, né? E lá, de repente, por alguma razão, mudou de opinião. Então, nesse contexto, e eu tenho que ressaltar o nome do Luiz Alberto Figueiredo, que é hoje embaixador em Portugal, foi nosso chanceler, foi embaixador em Washington e agora está em Portugal. Figura incrível, meu amigo, figura maravilhosa, a quem eu admiro muitíssimo, né? E, bom, então eu queria agradecer ao senhor como antártico o trabalho, primeiro a sua apresentação, mas o trabalho que o MRE faz com uma competência incrível. Sobre os comerciais, eu falei sobre o que o Luiz Guerreiro falou, o que o senhor falou, falei sobre o Moura Neto, e sobre realmente a atuação do Rocha Campos. Essa é uma atuação que foi fundamental para o programa Antártico. A área científica, em muito, deve a outras pessoas também. Inclusive, a parte ambiental deve muito à Tânia. Eu vou fazer essa menção, que aquela moça que está ali, ela, num senso de oportunidade, levantou recursos para o programa Antártico, através de uma brecha política. Essas pessoas que são articuladas, elas veem onde, né, houve um pequeno vácuo e ela, entrou para conseguir recursos junto aos políticos, enfim, para que o vice-presidente, uma ação dela, através dela, chegou ao vice-presidente que o programa Antártico não tinha dinheiro. O MMA, que não estava muito aí para isso, quando o vice-presidente mandou uma notinha lá, não sei que comunicação, para o MMA, aí o MMA ficou interessadíssimo. Desculpe se passou naquele momento, estou falando do contexto da época, né? Então, hoje, o MMA é um grande parceiro. E isso se conseguiu verba para formar as redes. Então, foi uma nova visão de pesquisa antártica, de cooperação, que se deve àquela jovem senhora que está ali. Jovem senhora. Está bem. Tá. Então, mas é verdade. Outro aspecto é que aqui me cai. É óbvio que a Marinha é o veículo, enfim, não digo que único, mas o mais poderoso em termos de possibilidades, como capacidade de transporte, capacidade de logística, de chegar à Antártica, não é? Então, por causa de navios. Ninguém vai transportar uma estação de avião, não é impossível, ou então demoraria muito. Então, a Marinha entra como um vetor natural e incontornável disso. Além do mais, a Marinha é fiadora do programa Antártico. A gente deu o sistema, eu sou de Marinha, mas não é puxar, é fiadora, definitivamente fiadora do programa Antártico. De vez em quando a gente ouve umas reclamaçõezinhas, mas não pode passar dali, porque é isso que ocorre. E os navios lá têm um papel importante. E eu vou citar aqui, além de um navio, que foi o meu navio na Antártica, o Barão de Tefé, o heróico Barão de Tefé, houve outro navio heróico que
até mais heróico ainda por causa do seu tamanho, seu porte, que foi o navio professor Besnar, da USP. Esse navio fez a operação primeira, fez a segunda, quando eu estive presente, e depois só saiu da Antártica porque sofreu uma avaria, que realmente ali pôs em risco até os seus pesquisadores, enfim, porque ele perdeu eixo, perdeu máquina e perdeu leme. Então, Isso que sobrou. mas o Barão de Tefé vinha um pouco atrás e conseguiu, por uma sorte, o Drake estava em situação razoável, conseguiu passar um carro de reboque e aí levá-lo para mais próximo do sul da Argentina, perto de Ushuaia, onde ele foi rebocado por o navio. Não, foi por um navio chileno, um rebocador chileno. Então, mas o que eu quero marcar é a importância desse navio e o heroísmo deste navio com o porte dele na Antártica. Então, saibam os senhores da USP que os senhores contribuíram não apenas com a pesquisa em si, com o pesquisador, contribuíram com um navio que a gente tem que lembrar na história do Programa Antártico Brasileiro. Mas eu não vou falar mais, porque chegou às 4 horas, que encerrava. Né? Então, eu quero agradecer aos senhores, quero agradecer muito à mesa e quero agradecer a oportunidade de terem me deixado fazer fofocas aqui nas entrelinhas da doutora Tânia. Tá?